Olá, eu sou a pastora e ministra de louvor, Juliana Tuma. Hoje estou coordenando um projeto chamado Casa de Oração. Estou até aqui agora, nesse momento. E nesse dia eu gostaria de contar para você o meu testemunho de como eu conheci o Senhor Jesus. Amém? Não foi do dia para a noite, nem a mudança e nem o conhecimento de quem o Senhor é, porque Ele é um Deus ilimitado. Nós somos limitados, nós somos humanos, mas Ele é um Deus que ultrapassa o nosso entendimento. Então, no ano de 2010, eu cantava em banda de rock, era DJ num lugar GLS aqui de Belém. Para quem não sabe, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, tá? Então eu tocava nesse local. Muita gente já vai saber qual é o local, que está me assistindo agora, que me conhece desde lá, né? Desde o mundo. Então eu, assim, estava no auge, né, gente? Tanto dos meus conflitos quanto da minha vida secular, né? Os amigos, os relacionamentos, porque como eu estava em evidência, sempre estava trocando de namorado, não é? Mas eu não tinha o principal, que era a paz, que era aquela plenitude, sempre ficava um vazio. Então nesse vazio, nesses questionamentos, eu acabei procurando uma igreja evangélica. Então eu moro ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus, né? Ali a Igreja Mãe, na 14 de março. E eu tive curiosidade, então fui num culto lá às 7 da noite e assim, me apaixonei. Eu acho que porque eu sempre fui tão doida que aquilo era a maior loucura da minha vida. Era a maior loucura que eu já estava vendo ali. Porque as pessoas sem uma gota de álcool, sem drogas, elas piravam ali naquele lugar. Então elas dançavam, elas sapateavam, elas falavam uma língua estranha, que eu achava o máximo. Tem muito crente que até hoje tem medo de língua estranha. Eu não. O primeiro contato que eu tive com isso, eu falei, nossa, que loucura, eu quero falar isso. Então, os meus pais até hoje dizem, nossa, isso é meio estranho. E eles são evangélicos há 16 anos, mas eu achei o máximo e queria aquilo. Então, acho que essa loucura, esse anseio pela plenitude, né, que só Jesus poderia me dar, isso me despertou para o Senhor, naquela fase, lá em 2010. Mas, como sempre, os relacionamentos, os namoros, eles me afastavam do alvo, eles me tiravam do foco. Então, durante um apelo ali, eu sempre ia muito mal, com briga no namoro, instabilidade, era uma montanha-russa emocional. Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com o que eu estou falando. Talvez até estejam passando por isso nesse momento. Então eu fui lá e o pastor fez um apelo e falou, olha, não, parece que estava falando para mim, né? Não importa como está a sua vida, não importa o que você fez, hoje você gostaria de aceitar Jesus como seu único salvador? E eu, assim, acho que foi pela emoção até, assumo isso. Não foi pela razão. Fui lá na frente, aceitei e haviam amigas minhas do mundo lá naquele culto. E no outro dia eu nem me lembrava que eu tinha feito isso. E aí encontrei com duas delas e elas me falaram, nossa, Juliana, te vi ontem lá no Templo Central aceitando Jesus. E eu falei, né, eu fiz isso mesmo. E assim foi, só que, amados, ali, de lá até o meu batismo nas águas, que é o próximo passo, né? Então a Bíblia diz, se com tua boca confessares e creres que Jesus Cristo o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então se com tua boca confessares, aceitar o Senhor, né? Que foi o primeiro passo na Assembleia. E creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que você vai crer nisso? Atestando no batismo nas águas. Então, de 2010 até o meu batismo nas águas foram 2 anos. Nesses 2 anos, eu estava como DJ. Já havia largado a banda, cantando, né? E estava como DJ. Então, tocava, já estava crescendo nessa área, mas não tinha paz, não tinha plenitude. Até que a minha mãe, né, que foi a pessoa que realmente me fez o convite de ir para Jesus seriamente, porque eu não estava séria. Eu saía do culto, ia fazer
coisas ilícitas, entendeu? Bebia, fumava cigarro, nunca me droguei, talvez porque a minha família sempre tenha sido estável. Eu acho que a estabilidade de ter pais casados, uma família feliz, né? Claro, todas têm problema, mas isso me afastou das drogas ilícitas, né? Mas as drogas lícitas eu era viciada, que era o cigarro e o álcool. Então, não parei de fazer isso, do que eu aceitei Jesus, né? Realmente, e nesse auge de conflitos, já amava Jesus, queria seguir Jesus, mas não tinha coragem de, como diz a Bíblia, né? Carregue a sua cruz e siga-me, deixe tudo para trás. Então, eu não tinha coragem de carregar essa cruz e deixar tudo para trás. Até que a minha mãe chegou para mim e falou, olha, eu tive uma visão, o Senhor falou comigo na palavra e está na hora do teu batismo nas águas. Na hora, gente, eu tive uma crise de riso, né? Porque eu falei, só pode ser piada isso. Que Deus é esse que está falando com a mamãe? Porque eu tô toda errada. Como é que eu vou me batizar? Tem muita gente que pensa que o batismo você só tem que ir quando está perfeita. Quando já parou de beber, quando já deixou o mundo. Mas não, pelo contrário, você tem que ir mesmo suja, impura, porque ali você está atestando que vai haver a purificação. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o batismo que a Bíblia fala não é o fato de mergulhar numa piscina ou num rio ou no oceano. O batismo é o nascer de novo, é o mudar, é a mudança, é a novidade de vida. Então, esse é o sentido do batismo. Só que eu sempre fui muito doida, como eu falei pra vocês. Eu acho que eu sempre fui muito corajosa, sabe? Então, se eu havia tido coragem para fazer as coisas no mundo, nas raves, eu ia... Gente, eu pegava o carro, ia sozinha lá para Marituba, porque eu achava que eu seria cool se eu fizesse isso. Nossa, uma mulher... Eu vou sozinha dirigindo, não preciso de ninguém, não. E voltava muitas vezes embriagada, entendeu? Naquela estrada. Então, ali eu já via o cuidado do Senhor comigo, sabe? Teve um episódio em Salinas que eu voltava, não estava bêbada, voltava no domingo de um final de semana de julho e foi um grande livramento. Hoje o Senhor me fala que Ele pegou aquele volante. Então a gente estava, eu e 2 amigos, numa estrada, na estrada, né, de Salinas para Belém. E é aquela parte que tem muita curva e que sempre vem caminhões de lá. E na hora que eu fui fazer a curva, eu estava dirigindo. E eu acho que estava em muita velocidade, né? Estava em alta velocidade. Quando eu fui fazer a curva, o carro foi sendo jogado para o caminhão, que vinha na contramão, né? Na outra via. E ali, gente, eu senti alguém pegando aquele volante. E eu estava no mundo. Para você ver, quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, até que se cumpram os planos perfeitos de Deus. Havia me divertido no fim de semana, bebido, ficado com homens e... alguém pegou aquele volante, alguém pegou e voltou para o lugar. E quando aconteceu aquilo, eu fiquei branca. E o meu amigo que estava ao meu lado, né, no carona, ele falou, era pra gente ter morrido agora. Tem noção do que acabou de acontecer? E assim, eu falei, foi Deus, né? Na hora foi Deus, mas depois do meu batismo e da conversão, quando eu já estava servindo o Senhor na obra, o Senhor me deu a revelação, que ali o diabo tentou tirar minha vida. Porém, os meus pais estavam de joelho orando por mim. E até que uma hora eles me alcançaram, amados. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você tem pais que oram por você, você pode estar perdido, pior do que eu estava. Mas você vai ser alcançado, porque a oração ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia. Tem efeito, tem poder. Amém? Está na hora do batismo. E eu falei, ok, quer saber? Estou toda errada mesmo, mas a minha vida pior do que tá não vai ficar, né? Então vamos lá. E fui para aquele batismo, demos o meu nome. A igreja que os meus pais congregavam, uma igreja muito difícil de aceitar o batismo. Eles oram por muitos anos, né? Já não era mais o Templo Central, era uma outra denominação. E o meu pai, ele levou 10 anos de oração nessa igreja para ser autorizado o batismo dele. E a minha mãe, 12 anos. Gente, sabe quanto tempo demorou para o meu batismo ser aceito? 2 semanas, 15 dias. Então, quando Deus quer, ninguém impede. Amém?
Claro que se levantaram contra mim lá, porque eu tinha piercing no nariz, eu tinha uma argola no nariz, toda tatuada, né? Eu vim do mundo com 23 tatuagens. E esse é um episódio que eu quero contar pra vocês. Esse episódio de tatuagem é um episódio que eu gostaria de contar num dia só pra isso. Amém? Agora eu vou correr com o assunto, porque o foco é o meu testemunho. Mas eu também tive muitas revelações nessa área de tatuagem. Não apaguei nenhuma, porque o Senhor não me autorizou. Mas quero falar pra vocês a visão espiritual que o Senhor me deu sobre isso. Então, alguns se levantaram. Mas a Bíblia diz, gente, 1 Coríntios 1, 27 a 29, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe aqueles que não são, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas ignóbeis, para aniquilar as que são. Amém? Então Deus, Ele escolhe aqueles que não são. Então, aquela louca que estava na rave, que estava sendo DJ, cantora de rock, fumava, bebia, não tinha paz na área sentimental, é essa que eu quero, porque eu criei a minha filha para o louvor da minha glória. Então, se Deus te criou para um propósito, não interessa como você está. Eu acredito que Deus me deu o mundo, me fez ser uma espectadora naquele mundo. Para quê? Para eu não ser uma crente incubada, uma crente com vontade de viver o mundo, porque eu já vivi. Eu já sei como é. E para lá eu não quero mais voltar. Porque o Senhor me deu a visão de que no mundo jaz o maligno. A Bíblia fala isso. Então o príncipe desse mundo é o diabo, é Satanás, é Lúcifer, é aquele anjo caído, é um anjo derrotado. É ele que governa esse mundo, é ele que governa o sistema desse mundo, é ele que governa a música desse mundo. Então eu entendi isso na idade de 27 anos. Então aceitei Jesus com 25 e 2 anos depois me batizei em águas com 27. Hoje eu tenho 30, hoje eu tenho apenas 3 anos de convertida, né? E já sou pastora, já fui ungida pastora, ministra de louvor e o Senhor já me deu na minha mão, gente, uma obra. Então quando você faz a vontade do Senhor, a obediência, ela é o princípio de tudo. Quando você obedece, quando você ouve a voz do Senhor, Ele não tem por que demorar para te usar. Então talvez você esteja aí na sua casa, no seu trabalho, me assistindo agora, e você quer servir, você tem chamado, ou você está desviado do Evangelho, mas você pensa, mas a minha vida está toda errada. Eu fui no auge dos meus conflitos, no auge das minhas dúvidas, no auge dos meus anseios, dos meus sonhos. E o Senhor me usa hoje. Porque o que Ele quer é isso, que você vá, que você diga sim. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, Ele é um perfeito cavalheiro, Ele não obriga. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, não é? Que Ele fala na Bíblia. Então Ele é um perfeito cavalheiro, Ele não vai te obrigar. Mas Ele bateu a minha porta em 2012 e eu abri. E eu falei, quer saber? Eu quero esse Deus. Se o Deus da Bíblia é real, Ele vai fazer um reboliço na minha vida. E fez, gente, porque em 3 anos eu sou uma nova criatura. Dentro da minha casa, o testemunho ele foi de transformação. Porque aquela pessoa, eu sempre fui muito sincera, né? E às vezes a minha sinceridade feria as pessoas dentro da minha casa e até as pessoas que eu convivia. E eu comecei a pensar mais antes de falar, né? Às vezes a gente pode ser sincera, mas a gente não precisa falar tudo que a gente pensa naquele momento. Então hoje o Senhor ele vai me dando sabedoria no falar e eles viram que eu parei de sair, né? Eles viram que as investidas sentimentais que vinham para mim, os homens que vinham daí em cima, então eu não queria mais, porque o Senhor reformou a minha área sentimental. Ele me fez entender que eu só vou ser feliz num casamento e com um homem de Deus, um homem que tenha o chamado parecido com o meu. A minha transformação começou a atingir as pessoas. Algumas negativamente, né? Não vou dizer para vocês que pessoas da minha própria família não se levantaram contra mim, porque isso aconteceu e foi bem trash. Mas por quê, gente? Porque o diabo, a Bíblia diz, não é de se admirar, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Então ele vai em anjo de luz e começa a ludibriar a sua família.
Então muitos tios meus falaram, essa daí não vai durar 6 meses no evangelho. As próprias igrejas pelas quais eu passei, muito preconceito. Eu sempre falo isso, eu não tenho medo, sabe? Porque eu acho que tem que mudar a forma de lidar com recém-convertidos. Porque quando eu me converti, eu esperava ser abraçada, eu esperava ter oportunidade, sabe? E não me deram. Então isso que fique bem claro. Mas é o Senhor quem dá, né? A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Então hoje o Senhor me deu uma obra própria. Para vocês verem como a obediência, ela gera bênção. Amém? Eu obedeci, eu não desisti. Todas as decepções que eu tive com homens e mulheres de Deus, né? De Deus, porque uma pessoa de Deus pode ser usada pelo inimigo. O apóstolo Pedro foi, né? Jesus falou para ele, arreda de Satanás, porque identificou que ali não era Pedro, mas era o inimigo agindo na boca de Pedro. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não é maravilha. Em outras traduções diz isso, né? Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e que os seus ministros, ou seja, os seus demônios, se transformem em ministros de justiça, tá? Mas o Senhor termina esse versículo falando, os quais o fim será conforme as suas obras. Então, qual será o fim de Satanás e seus demônios? Lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse, né? Para sempre eles vão ser destruídos e nós ainda pisaremos na cabeça do dragão, né? A Bíblia fala isso, em breve o Deus de paz esmagará Satanás e colocará debaixo dos seus pés. De quem são esses pés? Dos salvos, dos eleitos, daqueles que perseveraram até o fim no Evangelho, amém? Então até, gente, nós temos uma empregada doméstica que é como se fosse uma segunda mãe para mim e para minha irmã, né? E ela se converteu também. Depois que ela começou a conviver, ela mora conosco há mais de 20 anos. Então ela começou a ver a diferença na minha vida, ela começou a ver a transformação, a mudança, as lutas, como eu passava pelas lutas, porque nunca foi fácil, entendeu? Ser de Jesus, quem diz que é fácil tá mentindo, não é só maravilha, não é só bênção, tem as lutas sim, tem as provas. E ela começou a ver que eu passava por isso de joelhos no chão nas madrugadas. Às vezes ela acordava às 5 horas da manhã e eu já estava orando no meu quarto, entendeu? Os meus pais começaram a ver isso, ouviam o louvor do quarto, 4h30, 5 horas da manhã. Então toda a minha casa começou a sentir a transformação. E esse espírito de transformação, ele acabou atingindo, né? Mas atingindo para o bem pessoas da minha casa. E ela se batizou nas águas. A minha segunda mãe, que eu digo, a Marlene, muitos de vocês conhecem. E ela foi para as águas e ela declarou que Jesus era o único, suficiente, exclusivo Salvador da vida dela. E a minha irmã também foi para as águas. No nosso primeiro batismo aqui da casa de oração. Então batizamos a minha irmã e a minha empregada doméstica. E assim, amados, Deus cumpriu a promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós somos 5 lá em casa. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e a Marlene. E os 5 já foram batizados nas águas, já declararam que Jesus é o Salvador da vida deles. E nossa, não tenho nem expressão para dizer para vocês o que eu senti, né? Foi muita alegria, foi lágrimas também de emoção pelo que o Senhor fez pela minha casa. Então, às vezes, é por isso que fala, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, Ele pegou a mais louca da minha casa, que era eu, né? E mudou, transformou, usou, né? Para quê? E esse versículo termina, para que nenhum mortal se glorie perante Ele. Então, é para isso. Tem um pastor engomadinho dizendo que mulher não pode pregar, mulher não pode se expressar na igreja, entendeu? Pega aquele versículo de Paulo que diz que a mulher deve ficar calada e leva isso ao pé da letra, né? Então o que o Senhor faz? Vem cá, filha, você vem solteira, você vem bonita, você vem maquiada e você vai falar do meu nome. Você vai ganhar almas e vai envergonhar aqueles que pensam que são. Amém? Então foi isso que o Senhor fez na minha vida e eu fico muito feliz e nunca vou me calar, gente. Eu sei que vai ter muita gente tentando me calar, mas eu não vou me calar, porque o Evangelho ele precisa ser levado a toda criatura. Ide, fazei discípulos em meu nome, levai o Evangelho a toda criatura. Jesus falou isso, né? Quando ele ressuscitou. Amém? Então, é isso. Acho que isso é um pouquinho da minha história, tem muito mais, mas a gente vai falar sobre assuntos específicos ainda no meio desse testemunho de vida.
Espero que vocês tenham gostado e que sirva para muita gente, né? Tem muita gente que está aí, que ama o Senhor, que pede por um Deus de verdade. Eu pedia no meu quarto, eu quero um Deus de verdade, eu quero um Deus que sem hipocrisia. E eu ainda falava para Deus, se tu estás me ouvindo, não me torna uma evangélica hipócrita. Eu quero ser uma evangélica de verdade, no meu coração. Entendeu? Eu nunca gostei de hipocrisia. E eu acho que foi isso que fez o Senhor me chamar. Porque Ele ama isso. A verdade. A Bíblia diz, o homem vê com os olhos, mas Deus, Ele olha o coração. Então Deus, Ele olhou esse coração e Ele viu em mim um potencial que nem eu mesma sabia que eu tinha, né? Estava perdida no mundo, desiludida. Aquilo não era vida para mim. Eu não ia passar daquilo. Talvez até entrasse em drogas pesadas, não sei. Mas o Senhor me chamou ali e fez a transformação de vida. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, a paz do Senhor.